Sentado como você está, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. Em Ageu, no capítulo 9. Legal, né? Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eu só falei o 9, né? Do nada. Assim. Desculpa, tá? Vocês me perdoem. Eu já ia perder um ponto se fosse na aula de homilética. Ageu no capítulo 2, versículo 9. Quem conhece esse texto, fala amém. Muita gente conhece esse texto. A palavra do Senhor diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Essa não é uma mensagem clichê. Fala que está para a pessoa do teu lado assim: hoje não é clichê. Essa não é uma mensagem clichê. Apesar de ser um texto muito conhecido e talvez fazer muito sentido neste momento que estamos vivendo como igreja. Mas eu quero que você espere até o final, por favor. Em Ageu, um profeta menor, chamado de profeta menor, não porque ele seja menor do que os outros em termos de unção e etc., mas o conteúdo que ele escreveu é menor em relação aos outros profetas que escreveram livros bem grandes. Existe um contexto histórico. O contexto histórico do livro de Ageu é pós-exílico. O povo esteve no exílio durante muito tempo e neste momento em que Ageu escreve isso, eles já tinham saído do exílio da Babilônia. Eles chegaram em Israel e tudo estava destruído. Uma das coisas que estava destruída era o templo, onde eram prestados os sacrifícios, culto e adoração a Deus. Sendo assim, eles não podiam fazer isso mais porque o templo estava destruído. Quando Ageu fala que a glória desta última casa seria maior do que a primeira, ele estava falando no seguinte contexto, e eu vou falar de dois contextos. Primeiro, histórico. O povo chegou e viu o templo destruído e falou: vamos reconstruir o templo. E todo mundo se empolgou: vamos. Quando eles começaram a fazer a reconstrução, eles começaram a ver que talvez não fosse ficar igual ao templo em que Salomão havia construído. Quando Salomão construiu o primeiro templo, Israel desfrutava de um momento muito bom financeiramente. Israel era um país riquíssimo. Salomão, com toda a sabedoria que ele recebeu de Deus, conseguiu acumular muitas riquezas e usufruiu muito do que o próprio pai dele, o rei Davi, já tinha acumulado e preparado para a construção do templo. Eles então estavam no meio da construção e da reforma e, poxa, não vai ficar igual. Deus então envia 4 mensagens através de Ageu para o povo. Uma dessas mensagens, um pedaço dela, uma perícope apenas da mensagem, é esse texto que nós lemos, em que ele fala: olha, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Tenham ânimo e reconstruam o templo para nós adorarmos a Deus. Em nenhum momento deste texto, a Bíblia fala sobre uma segunda casa. Pastor, mas todo mundo fala que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Minha mãe sempre disse para mim: você não é todo mundo. Então, fala para a pessoa que está do seu lado: você não é todo mundo. Pastor, mas por que é segunda e última? Qual que é a diferença? A diferença é que não vai haver terceira.
Aquele templo que foi destruído em 70 depois de Cristo, ele não foi reconstruído até hoje. E a Bíblia fala que um dos sinais da volta de Cristo é a reconstrução do templo. Mas a gente não vai entrar nisso agora, certo? Por isso que é a última casa. A última casa que os judeus construiriam para Deus foi aquela. Hoje é impossível construir ou reconstruir o templo, porque no lugar onde o templo foi construído, onde estão as bases do templo, existe uma mesquita muçulmana. E para construir algo em cima de outro, não sei se você entende muito de construção, mas é meio impossível, assim. Teria que destruir um para construir o outro. E para destruir aquela mesquita, ou Deus ou o Apocalipse, porque vai acontecer uma catástrofe se aquilo ali for destruído. O templo ele foi reconstruído. Jesus, quando caminhou no templo, ele caminhou neste templo, nesta última glória, que foi maior do que a primeira. Ageu, ele era um profeta. Significa que as palavras que ele proferiu eram para aquele momento e também para o futuro. Dentro do contexto da profecia, sempre existe um contexto histórico e, óbvio, contexto profético. E é neste contexto que eu quero me prender hoje, o contexto profético, porque nós estamos vivendo um momento profético como igreja, amém? O Dr. Russell Shedd, ele diz que o significado final e completo dessa promessa só se realizou por meio de Jesus Cristo. Você vai entender tudo. Fique tranquilo. Em 23 minutos eu vou acabar a mensagem, em nome de Jesus. Veja, isso que aconteceu, esse contexto, foi há 2.500 anos atrás. Isso foi 500 anos antes de Cristo e Jesus já veio há 2.000 anos, certo? 2.500 anos, essa é a média. Isso daqui chegou até nós através das Escrituras, há 2.500 anos atrás. Isso fala um pouco de como Deus quer que as pessoas que Ele usa aconteçam e ajam dentro da história da humanidade, dentro da história da igreja. O que nós estamos vivendo hoje como igreja evangélica em Campo Grande deve ser ecoado até os confins da terra. Aquilo que acontece aqui deve ser levado até outros lugares do mundo. Assim como essa palavra que foi trazida por Ageu para aquele momento. E ele diz, olha, a glória deste último templo será maior do que a do primeiro. Aquilo que está acontecendo aqui em Campo Grande, a glória deste lugar deve chegar a outros lugares. A forma como nós vivemos a igreja, como somos igreja, deve chegar a outros lugares e levar essa visão que temos sobre cura, transformação, prosperidade e tudo aquilo que acreditamos como igreja. Isso deve alcançar as nações da terra. Quando o profeta ele traz essa palavra, ele traz também uma definição. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Era como se ele conseguisse ver o futuro e constatar que, de fato, essa última casa teria uma glória maior do que a primeira. Quando você vai para o original e você lê sobre a glória da última casa, casa é casa. A última casa era referida ao templo. O templo era o lugar onde Deus se manifestava. Para você encontrar Deus naquele templo, você deveria ir até o templo. Se você quisesse ver a glória de Deus sendo manifesta, você tinha que ir até o templo. Como que era o templo? As pessoas elas vinham de todo o canto do país e elas consagravam as suas ofertas, elas traziam as suas ofertas a Deus e expiatórias também dentro do templo. Elas vinham de todo o canto de Israel. E quando os judeus começaram a se espalhar, vinham de vários lugares do mundo também. Tanto que esse segundo templo foi construído com uma área
para aqueles que adoravam a Deus, mas não eram judeus, não eram israelitas. Existia um pátio específico para essas pessoas. O templo, ele era um lugar em que as pessoas, elas se comunicavam com Deus de alguma forma. Quando Jesus vem à Terra, ele transforma isso por completo. A Bíblia fala que quando Jesus, ele morreu, o véu deste templo foi rasgado de cima a baixo. E então as pessoas podiam ver e ter acesso àquilo que era o Santo dos Santos, e só os sacerdotes poderiam ter acesso. Ou melhor, só o sumo sacerdote podia ter acesso uma vez por ano. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, mais uma vez. Em Atos, no capítulo 7, versículo 48. Atos 7, 48. O que é que diz aí na tua versão? Várias versões, poucas vozes. Eu vou ler a minha. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele muda completamente a forma de se comunicar com o homem quando Jesus Cristo vem. Aquilo que antes era uma vergonha para os judeus, volta a ser algo que eles tinham alegria e orgulho, que era a reconstrução do templo. Nós, como homens, caídos no pecado, carregávamos conosco a vergonha, envergonhávamos também o nosso Criador. Existia uma separação entre o homem e Deus, chamada pecado. Havia uma desconstrução em nós, chamada pecado. Havia uma vergonha sobre os nossos ombros, chamada pecado. Mas neste contexto que nós lemos, em que o autor de Atos fala, olha, Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. E onde ele passaria a habitar, então? Deus, ele passa a habitar nos homens. Nós nos tornamos a última casa. Nós somos a última casa. Por quê? Eu quero ler para você. Romanos 5, no capítulo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Uma casa onde Deus entra, jamais pode entrar outra pessoa. E nós agora somos habitados por Deus. Isso significa que nós somos a última casa. Nada além de Deus habitará em nós. O pecado já não faz mais parte desta casa. O pecado já não faz mais parte dessa vida. Mas o Deus Todo-Poderoso resolveu habitar em mim e fazer de mim um novo templo. Não é mais o templo feito por mãos de homem, mas um templo feito pelas próprias mãos de Deus. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Nós somos o templo, nós somos o último templo, a última casa. Porque o lugar onde Deus habita, ele jamais abre espaço para que outra pessoa possa habitar naquele lugar. Porque o nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus, ele é perfeito. O nosso Deus, ele é único. E o nosso Deus, ele não abre mão dos seus. Tem alguém de Deus aí? Ele não abre mão de você. Nós não somos mais escombros. Nós não somos mais pessoas sem destino. Nós não somos mais vazios. Nós temos um Deus dentro de nós. Deus, ele não habita mais em Israel, Jerusalém, Monte Moriá, especificamente. Deus habita em nossos corações.
Nós deixamos de ser pessoas que tínhamos um rei na barriga e passamos a ser pessoas que têm um Deus no coração. Nós somos completamente transformados por Deus, porque a nossa estrutura agora é habitada por Deus. O Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. Isso implica que 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você não sabia disso? Paulo pergunta. E ele fala também em Romanos, no capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O mundo espiritual, ele é real. Se Deus vive dentro de nós, Ele está declarando posse. Eu possuo essa vida e não mais as trevas. Satanás não tem mais direito algum nessa vida, porque eu possuo e vivo nessa vida. É meu, me pertence essa vida. O que nos define não é o que vivemos no passado. O que vivemos não é o que vivemos no passado em pecado, mas o que temos vivido hoje na graça. Nós somos a mesma carcaça, mas a essência é diferente. Se você parar para ver, as paredes deste templo são as mesmas. O telhado é o mesmo, mas a essência daqui mudou. As luzes são diferentes, os pisos são diferentes, as paredes têm uma outra cor, tudo ganhou um formato diferente. Tem uma nova essência dentro dessa igreja. Deus fez isso conosco. Sabe por quê? Porque apesar da Bíblia falar, venham, subam a Jerusalém, Jesus queria e quer que muitos sejam salvos. A Bíblia fala que Ele morreu por muitos. Deus queria que a manifestação da sua glória alcançasse o máximo de corações humanos possível. É impossível todos os corações humanos conhecerem a glória de Deus, todos tendo que se deslocar para Israel. Mas é possível e tem acontecido que todos os homens conheçam e saibam quem Deus é, através da manifestação na sua vida. Deus, então, Ele começa a se manifestar nos homens, para que os homens saibam quem Ele é. Através da transformação dos homens, outros homens podem identificar, existe algo diferente na vida dessa pessoa. As pessoas que passam aqui dizem, tem algo diferente nesse lugar. O que é que mudou aqui? Mudou a parede, o ar-condicionado é outro, as luzes são diferentes, a essência mudou, o tempo novo chegou na nossa igreja evangélica em Campo Grande, porque o novo tempo chegou em nossas vidas há 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morreu na cruz e disse, olha, no ano de 2000 e não sei quanto, eu vou salvar aquele menino e ele vai ser usado por mim pelas nações da terra. No ano de 1980 e pouco, 1986, vai nascer um menino chamado Aldo Giovanni. Ele vai nascer em pecado. Ele vai nascer sujo. Mas eu vou lavá-lo. E eu vou usar aquele menino para pregar o meu evangelho. E através da vida dele, outras pessoas saberão quem eu sou. E essas outras pessoas falarão de mim. E outras pessoas saberão de mim. E outras pessoas saberão de mim. E todo mundo verá a minha glória através da minha igreja. Porque eu morri para que os homens sejam um templo, habitação da minha própria vida. Nós não precisamos mais de uma religião, porque Cristo nos salvou e nos fez templos carregadores da sua glória. Por isso nós não somos reconhecidos por Deus como pecadores. Nós somos reconhecidos por Deus como filhos. Deus não olha para nós e diz, veja, um pecador.
Deus olha para nós e diz: veja, é o meu filho. E Ele fala as mesmas palavras que Ele falou para Jesus: é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, é meu filho amado, em quem eu me comprazo, este é o meu filho. Como que é o teu nome? Fala o teu nome. Fala o teu nome. Este é o filho amado em quem Deus se compraz. É você. Deus não olha para você e fala: poxa, olha esse pecador, olha, essa pessoa não tem jeito, esse menino não tem jeito, essa menina só faz coisa errada. Não! Ele nos olha com olhos de amor. Ele fala: eu estou mudando você por dentro. Eu estou fazendo uma reforma na tua vida, até o dia de você habitar na tua última casa. Porque nós estamos aqui na terra por um propósito. Nós estamos aqui na terra por um propósito. E neste propósito que nós estamos vivendo, em 2018, tanta tecnologia que nós temos, existe algo chamado print. Você já ouviu falar disso? Você já usou o print para alguma coisa na sua vida? Já? Você tira um print e fala assim: você falou sim. Tem gente que fala assim: eu esqueci. Você esqueceu, mas eu tenho um print. O print, ele sempre remete ao passado, né? Daquilo que você fez, você nem lembra mais, mas chega aquele infelizinho lá e tira um print e guarda. Deus não tem nenhum print do teu passado. Deus não guarda os prints do teu passado, porque o teu passado não existe. Então, se o diabo chega diante de Deus e traz assim: olha o que é que ele fez aqui, ele vai falar: esse passado não existe, porque ele é o meu filho e o sangue de Cristo está sobre a vida dele. Ele não tem mais passado, ele só tem futuro, e o futuro dele é viver na última casa, na glória eterna comigo. Não se meta com os meus filhos não têm print. Os filhos de Deus não têm print, porque o passado dos filhos de Deus já não existem mais. Nada pode nos envergonhar. Nós temos uma outra vida. Nós somos a habitação do Senhor. Nós não temos mais a vida que tínhamos antes. Nós não temos mais as atitudes que tínhamos antes. Nós temos um sorriso diferente hoje. Nós temos uma perspectiva diferente hoje. Nós não olhamos para o próximo com desdém, nós olhamos para o próximo com amor, porque nós somos a habitação de Deus. Interessante que eu estava vendo alguns vídeos sobre pessoas que a polícia prende, algema e fala assim: ó, fica aí e tal. São pessoas perigosas. Eu não sei se você já esteve na presença de alguma pessoa perigosa, algemada. Ela está algemada, você fica, né? Ah, está algemado, não pode fazer nada, né? Você se sente seguro com as algemas. E se alguém tira as algemas dessa pessoa, é possível que você diga: puxa vida, essa pessoa pode me fazer algo de mal. Jesus veio para tirar as algemas que nós tínhamos ao pecado. O pecado, ele nos algemava. Ele nos fazia ficar presos. Mas Jesus confia em pessoas sem as suas algemas. Jesus morreu para tirar as algemas das pessoas. Jesus morreu para tirar as cadeias que nos prendiam ao inferno. Eu quero ler um texto para você. Está em Atos, no capítulo 16, versículo 25 e 26. Diz assim: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Se os outros presos os escutavam, significa que eles também estavam presos, né? E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Enquanto a igreja, quem é a igreja aqui?
Enquanto a igreja orar, enquanto a igreja adorar, as algemas dos presos cairão, aquilo que prendia as pessoas ao passado e ao pecado cairão, e as pessoas serão libertas em Jesus Cristo. Ei, igreja, não deixa de adorar, não deixa de orar, não deixa de glorificar o nome de Deus, porque Paulo e Silas, eles estavam presos com pessoas perigosas, e você era uma pessoa muito perigosa. Você era um risco tão grande a Deus, que Deus ele te afastou de você, porque você era impuro. Mas Deus morreu por pessoas perigosas. Deus morreu por você. Jesus Cristo subiu ao Calvário, para que pessoas perigosas como eu e você tivéssemos liberdade daquilo que nos prendia. Nada pode nos envergonhar mais. Nós somos habitação de Deus. Deus nos deu poder para irmos onde Ele nos enviar e manifestar a sua glória. Antes a glória dele só se manifestava em Israel, mas agora se manifesta em todas as nações da terra, graças a Jesus Cristo. Existe uma última casa para onde nós vamos. Hoje, o que nos abriga como igreja evangélica em Campo Grande são essas paredes. Hoje nós nos reunimos nas quartas, nos sábados e nos domingos. E é muito gostoso. É gostoso vir aos cultos, não é? É tão bom ouvir a palavra de Deus, entoar louvores a Deus. O processo de Deus é muito interessante em relação à eternidade. Porque a eternidade começa quando Jesus entra no teu coração. Ele então passa a habitar nos homens e a transformá-los a ponto de os céus poderem te receber. Eu queria que a banda subisse, por favor. A última casa em que Ageu fala remete à última casa onde nós viveremos também. A glória da última casa será infinitamente maior do que a primeira. A nossa vida, e todos nós somos muito gratos a Deus por esta vida que temos, pelo mundo em que vivemos, pela igreja que somos. Mas eu tenho para mim, e isso é uma opinião minha, que a vida vai começar a partir do momento que os meus pulmões não funcionarem mais. Essa é a vida pelo qual eu aguardo. Pastor, mas o senhor quer morrer? Não. Eu quero viver. Eu quero viver com o meu Senhor. Eu amo muito a minha esposa, o meu filho, a minha família. Eu amo você, que é meu discípulo. Eu amo você, que é visitante. Mas o amor que eu tenho por Jesus Cristo não se compara. Eu amo Jesus e depois eu vou amando a minha esposa, meus filhos. Eu quero muito saber como Jesus é. Eu queria muito poder olhar nos olhos dele e agradecer por tudo que eu passei, ele sempre estando comigo, por todas as vezes que eu tropecei e ele me levantou, por todas as vezes que eu pensei que ele talvez não existisse, mas ele de fato existe. Todas as vezes que eu tentei ser mesquinho na minha vida, ele me diz: filho, a generosidade é o melhor caminho. Existe uma casa para onde nós vamos. E eu queria que você ouvisse o que está em Apocalipse, no capítulo 21. Eu lerei do versículo 13 ao versículo 7, diz assim. A palavra que veio a João.
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. E ele fala como será a nossa nova casa. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sarde, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisopraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela eu não vi templo. Nela eu não vi templo. Escreveu um homem que estava no templo outrora. E nela eu não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a descrição da minha última casa. Essa é a descrição do lugar para onde eu quero ir. Essa é a descrição de um lugar que um homem teve que usar coisas pequenas como ouro, como prata, como pedras preciosas para descrever, porque senão nenhum de nós entenderia. Nós estamos vivendo um momento de glória, em que Deus nos permite viver como igreja evangélica em Campo Grande. E de fato a glória deste lugar é diferente da glória do lugar antes da reforma. É mais moderno, é mais bonito, é mais aconchegante. Mas a glória pela qual Deus nos convida é essa glória. Para vivermos um lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais mentira, não haverá mais cansaço, não haverá mais noite para descansar, porque não ficaremos cansados, será dia o tempo inteiro. E o que iluminará será a glória do nosso Senhor. Essa é a última casa para onde eu quero ir. Essa é a última casa para onde nós estamos indo como igreja. Mas antes nós temos uma missão: ser casa de Deus aqui.
resplandecer a glória do Senhor aqui, em coisas simples. Um abraço, um bom dia, um Deus te abençoe, um com licença. Pequenas coisas marcam a vida das pessoas. As pessoas vivem numa correria tão grande que às vezes elas não têm tempo de dizer muito obrigado. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar.